Cronograma, Bíblia todo dia, Lucas capítulo 24. Finalizando aqui o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lembrando a vocês que nós só retomaremos o estudo no livro do Evangelho segundo escreveu João a partir do dia 2 de 2023, né? Vou tirar esses dias de descanso, mas isso não quer dizer que vocês devem deixar de ler a Bíblia. Procurem outros livros, leiam Provérbios, leiam Salmos, estejam em dias, sendo todos os dias lendo a Bíblia de vocês, independente de onde seja o texto, tá bom? Nós vamos ver aqui no versículo 24 sobre a ressurreição. Ontem eu me confundi um pouco, falei para vocês que as mulheres tinham preparado e ido ao túmulo com as especiarias no sábado, né? Mas depois eu corrigi. Elas prepararam as especiarias e depois descansaram, porque era costume delas guardarem, né? Delas não, costume de todos ali naquela época guardarem o sábado, como nós vimos muitas vezes. E ali no domingo, né, que diz o primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, né? E quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas, porque elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Não havia uma porta com trancas ali, não. Era uma grande pedra, né, fechando o túmulo. Elas ficaram perplexas. E aí 2 homens, né, enviados do céu, nós vamos ver que as roupas deles brilhavam como a luz do sol, chegaram ao lado delas e disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, né? Essa passagem é muito forte, usa-se muito na Páscoa essa frase, esse versículo. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse. Por quê? Porque Jesus falava sobre a sua ressurreição, mas os discípulos naquele momento ali só conseguiam se entristecer pela morte. Eles não lembravam de que Jesus havia falado sobre tudo aquilo. E aí elas vão correr, né, para contar aos apóstolos, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, né, vão correr. Só que nós vamos ver que Pedro, ele vai correr ao sepulcro ali para comprovar com seus próprios olhos aquilo, né, que elas estavam falando. Depois nós vamos ver um texto que nós só vemos aqui em Lucas, que, assim, dessa forma detalhada, que é sobre os discípulos no caminho de Emaús, que eram 2 discípulos, e eles estavam caminhando, né? Estavam a 11 quilômetros de Jerusalém, e eles conversavam, né? Uma caminhada a pé. Naquela época não existia carros, aviões para fazer viagens. E aí eles conversavam sobre tudo, né? Porque naquele momento ali o assunto era tudo que tinha acontecido com Jesus. E aí Jesus vai se aproximar deles, vai caminhar com eles, vai conversar com eles. Depois eles vão convidar Jesus chegando no destino para ficar com eles, e eles não vão reconhecer Jesus. E aí só depois que Jesus ele vai ali, versículo 29, olha só. Eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles vieram no caminho, conversando com Jesus, falando tudo para Jesus como se Jesus não soubesse, sem reconhecer que era Jesus. E aí, então, quando eles estavam à mesa com Jesus, foi que Jesus, partindo o pão, né, tomou o pão, pegou o pão, deu graças, que era um costume de Jesus, partiu e deu a eles. Foi que os olhos deles foram abertos, né, que eles ali conseguiram reconhecer que era Jesus. E ali Jesus desapareceu. E aí eles vão, eu acho muito interessante essa passagem que diz assim: o nosso coração não ardia dentro de nós enquanto nós estávamos conversando e caminhando com ele, né? É muito interessante isso aqui. Depois eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém e foram encontrar os outros 11 e contar tudo o que havia acontecido. E aí eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Depois Jesus vai aparecer aos seus discípulos, né? Já havia aparecido para as mulheres, já havia aparecido ali para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e agora Jesus vai aparecer aos seus discípulos, vai trazer algumas instruções e depois vai ali subir aos céus, à ascensão, né? Vai voltar para o Pai, à vista de também algumas pessoas. Algumas pessoas vão ver Jesus voltando para o Pai, né? Vai aqui, versículo 51, ele vai abençoar
e os deixar, sendo elevados aos céus. Tá? E assim nós finalizamos Lucas e João. É um evangelho bem diferente desses outros 3 que nós estudamos até aqui. Eu espero você em 2023, em nome de Jesus. Deus te abençoe.